Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia comigo. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus, pelos irmãos que aqui estão, a esta igreja, o meu amigo presbítero Neemias que nos fez o convite. Mas eu vou ser sincero para vocês, né, pastora? Eu falei bem assim, Neemias, ele é corajoso. Acho que foi umas 5 ou 6 vezes, e toda vez, na última vez eu falei, agora ele me bloqueia. E ele me mandou mensagem, né? Mas graças a Deus, estava programado já no céu essa data. E eu creio que o nome do Senhor Jesus será glorificado. Louvar a Deus pela vida da pastora. Deus abençoe a todos os irmãos. O meu amigo Kel, que está aqui nos acompanhando. As meninas também. Que Deus abençoe a todos. Quem encontrou Atos capítulo de número 2, versículo 1, diga: eu vou morar no céu. Assim diz a palavra do Senhor. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, e todos estavam reunidos em um mesmo lugar, e de repente veio um som do céu, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3. E foram vistas entre eles línguas, repartidas como que de fogo, ao qual pousou sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Você pode repetir comigo: e todos. Não, isso foi para mim, diga mais forte. E todos foram cheios do Espírito Santo. Você senta adorando a Jesus. Será que vai segurar aqui? Segura. Queridos, texto a qual acabamos de fazer a menção sagrada, Atos capítulo de número 2, as últimas instruções ao qual Jesus havia deixado para os discípulos. Quando Jesus morre, ele é assunto aos céus. A Bíblia diz que a primeira orientação dada aos discípulos é: ficai em Jerusalém. Mas é muito interessante sabermos que o Espírito Santo ele não desce em Atos capítulo de número 2. Em Atos capítulo 2, os discípulos são cheios do Espírito Santo. Eles são revestidos de poder. Mas o Espírito já estava entre os discípulos. Quando Jesus disse: olha, sobre vós derramarei do meu Espírito Santo. João capítulo de número 16. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito já estava presente entre os discípulos, mas os discípulos não os conheciam. O Espírito já estava entre os discípulos, mas os discípulos não o sentiam. Agora volte comigo um pouco atrás, até porque o Espírito Santo, ele não passa a ser atuante na Bíblia Sagrada em Atos capítulo 2, ou em João capítulo de número 16, não. Desde a criação do universo, nós já começamos a ver e a entender que o Espírito Santo já era presencialmente no meio de vós. A palavra Espírito no hebraico, ruá, e a palavra pneuma no grego, que traduzida para o português nos traz 3 traduções: vento, sopro e espírito. Perceba que essas são as 3 formas do Espírito Santo operar na nossa vida. Ele opera em vento, ele opera em sopro, mas ele também opera em espírito. Primeiro, opera em vento. Quando Moisés estava perante o Mar Vermelho,
ele chega para Deus e Deus indaga ele dizendo: Moisés, diga ao meu povo que marche, porque a ordem já foi dada e vocês vão atravessar o mar. E a Bíblia diz que o vento repartiu o mar vermelho em dois, e o povo passou para o outro lado, adorando a Jesus. Segundo sopro, quando Deus vai fazer Adão, a Bíblia diz que ele soprou sobre as narinas o fôlego, ruar, vento, pneuma. Adão passa a ter a presença do Espírito Santo na vida dele, até que Eva come do fruto, dar para Adão. Automaticamente o pecado entra na humanidade, o Espírito Santo se retira do homem, e assim a terra não tinha mais a presença do Espírito Santo, porque a terra, a humanidade, estava totalmente impuro, sem a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus descia no jardim toda a virada do dia para cultuar com Adão e Eva. Minha pastora, olha que muito lindo. Era segunda-feira, Deus descendo no jardim. Era terça-feira, Deus descendo no jardim. Quarta, quinta, todos os dias. Era um culto maravilhoso. Era o próprio Deus e o próprio homem adorando e exaltando. Mas mesmo assim, ainda existem pessoas que mesmo Deus descendo todo dia, ele ainda não consegue valorizar a presença de Deus. Assim é Adão, descia no jardim todo dia, mas não valorizou a presença, perdeu o Espírito. E há quem diga que quem perde o Espírito Santo é o último a saber, é o último a reconhecer. O Espírito não está mais na terra. Agora o Espírito Santo não habita mais. O Espírito Santo passa a pousar sobre pessoas. O Espírito Santo não habita no Antigo Testamento. É por isso que todas as vezes que a gente ler a Bíblia no Antigo Testamento, nós veremos a expressão: e o Espírito do Senhor se apoderou. Quem está comigo diga amém. Porque ele só se apoderava, ele não habitava mais. Ele vinha sobre pessoas específicas. Por exemplo, ele vinha sobre mim, me usava na pregação. Logo após eu terminar de pregar, ele se retirava, pousava sobre o cantor cantava. Logo após o cantor cantar e Deus operar, ele se retirava. Porque era apenas uma unção específica, era uma unção apoderada, mas ela tinha momento para se acabar, tinha momento para começar e tinha momento para se encerrar. Ele se retirava. É por isso que em 1 Samuel capítulo de número 17, nós vamos ver Deus chegando para Samuel dizendo: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque lá tem um rei que eu escolhi e já tem um substituto preparado. Quem tem a presença de Deus na vida, Deus sempre terá algo para substituir na vida dele. Deus sempre terá algo para entregar. Deus não disse que ia preparar, Deus não disse que ia atrás, Deus não disse que estava à procura. Não, Neemias, Deus disse que Deus já tinha preparado a bênção para ele. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Nós temos que parar com isso de que Deus vai preparar. Não, Ele não vai preparar. Já está pronto. Tem hora, tem data, tem endereço para Deus entregar para a tua vida. Receba essa palavra de Deus. Já estava pronto. Aí vem o primeiro filho. O primeiro filho, ele era forte, assim como eu. Tinha os músculos. Você ri, né? Não é para rir não. Ele era forte. Aí Samuel olha e diz: é esse que é, porque tem aparência de soldado, tem o corpo de soldado. Quando Samuel está para ungir, aí Deus brada do céu dizendo: Samuel, tu olha para a aparência, mas eu, o Senhor, sondo o coração. Veio o primeiro filho, veio o segundo filho, veio o terceiro. Perceba que Samuel, ele tem a apresentação de todos os filhos, porque Jessé apresenta todos, mas não apresentou Davi.
Davi estava no pasto. Davi estava cuidando de ovelhas. Davi não é apresentado. O seu nome não é citado. Porque entenda, porque vai ter vezes na nossa vida que não vai ter indicação. Vai ter vezes na nossa vida que não vai ter apresentação. Vai ter vezes na nossa vida que não vamos ter oportunidades de citar o nosso nome, porque é Deus dizendo para alguém essa manhã: quando for a hora exata, vai ser eu que vou te apresentar. Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado aí, diga para essa pessoa: é Deus. Não diga mais forte, diga: é Deus que vai te apresentar. Diga para ele: quando for a hora, não terá ninguém que vai impedir de Deus usar a tua vida. Davi, ele é ungido, e nós vamos ver a expressão: e o Espírito do Senhor se apoderou, ele foi cheio. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era tão cheio do Espírito Santo que até quando ele peca, ele reconhece e diz: não retires de mim o teu Santo Espírito, porque só valoriza a presença do Espírito Santo quem tem. É por isso que ele diz: Deus, tira tudo, tira trono, mas a tua presença eu não aceito perder. Agora, no Antigo Testamento era assim. Já no Novo Testamento tinha uma promessa, e a promessa estava sobre a vida da mulher: mulher, da tua semente vai vir um que esmagará a cabeça da serpente. E tem mais: e ele será fruto do Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento os profetas foram possuídos da graça. No Antigo Testamento os profetas apenas sentiram o Espírito. Agora no Novo Testamento, o próprio Jesus era o próprio Espírito Santo passeando na terra. Ele era tão cheio do Espírito Santo que aonde ele passava, o cego via, o coxo andava, paralíticos levantavam e até morto ressuscitava, porque ele era cheio. Agora a instrução para os discípulos, e aqui eu começo a pregar, era: ficai em Jerusalém. Esse livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro de ação, ele é o livro dos milagres, o livro do avivamento, o livro da conversão, da ressurreição. Porque o livro de Atos dos Apóstolos traz para nós e nos ensina o crescimento da igreja. Atos nos ensina que a igreja, ela começou de uma forma tão pequena, ela começou de uma forma tão minúscula, que era como se fosse um quartinho pequeno, mas a igreja hoje se expandiu, se espalhou, e nós estamos aqui para adorar o nome de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos, antes de ser Atos dos Apóstolos, ele é Atos do Espírito Santo. Porque sem Espírito não tinha apóstolo, sem apóstolo não tinha igreja, sem igreja não teríamos nós. É por isso que o Espírito, ele é tão atuante na Bíblia Sagrada. Agora, Lucas começa a escrever este acontecimento. E quando o dia de Pentecostes, a palavra Pentecostes significa 50º. A origem desta tradução está baseada na festa hebraica. Era uma festa que durava 50 dias. 50 dias para acabar. Era uma forma de agradecimento do povo para Deus. E logo após o 50º dia, era realizado a Páscoa, que também homenageava quando Moisés havia retirado o povo do Egito. Lá vai, eu trago aqui algumas características de avivamento para nós. Primeiro, avivamento acontece em Pentecostes. Repita comigo: avivamento acontece em Pentecostes. Como eu disse, Pentecostes
era a palavra quinquagésima, era uma festa. Então, avivamento acontece em Pentecostes e logo após a Páscoa. E o que é Páscoa, pregador? Páscoa era uma festa judaica que sempre era contextualizada ao cenário de morte. Páscoa era contextualizada ao cenário de dor, ao cenário de destruição, porque na primeira Páscoa representou a morte dos primogênitos no Egito. Já a segunda Páscoa representou a morte do primogênito de Deus. Na primeira Páscoa, Jesus ele é traído. Na primeira Páscoa, Jesus ele é cuspido. Na primeira Páscoa, Jesus ele é vencido. Na primeira Páscoa, Jesus apanha. Na primeira Páscoa tem dor, tem traição, tem tudo na vida de Jesus. Então Páscoa ela é feita de dor. Páscoa ela é feita de sofrimento. Mas eu preciso que você entenda algo essa manhã, porque sempre depois de uma Páscoa de dor, sempre depois de uma Páscoa de sofrimento, tem avivamento para o povo de Deus. Talvez eu estou pregando aqui para alguém que entrou aqui essa manhã, daquelas portas para cá, vivendo uma Páscoa de sofrimento, uma Páscoa de dor, uma Páscoa que está precisando da libertação dentro da tua casa, dentro do teu lar, uma Páscoa que você olha para o seu cenário e diz, é cenário de guerra, de derrota, de tristeza, de sofrimento, mas a palavra de Deus para alguém aqui essa manhã é, aguenta um pouquinho, porque o Pentecoste está chegando na tua vida. Churamanda, você pode levantar as suas mãos aos céus? Eu sinto graça de Deus para liberar isso aqui sobre a vida de alguém, porque talvez tu tá olhando para o teu cenário e tá falando, o cenário é de Páscoa, de guerra, de derrota, mas a palavra de Deus para ti é, preocupa não, tem avivamento para ti essa manhã, tem avivamento para ti na tua casa, receba de Deus. Avivamento acontece em Pentecostes. Segundo, avivamento acontece no mesmo lugar. Cenáculo, ficai. Eles estavam reunidos no cenáculo. Cenáculo era uma grande sala mobiliada que geralmente era usada para reuniões, usada por famílias para grandes orações. Então avivamento acontece no mesmo lugar. Por que no mesmo lugar? Porque havia sido no mesmo lugar da última Páscoa. As lembranças não eram boas. Por quê? Porque cenáculo era um cenário de dor, cenário de destruição. Porque foi no cenáculo que o pão foi partido, foi no cenáculo que o sangue de Jesus foi derramado, foi no cenáculo que ele foi traído, foi no cenáculo que Pedro descobre que ele iria negar a Cristo 3 vezes quando o galo cantasse. Então o cenário não era favorável. O cenário não trazia lembranças boas, mas era Deus dizendo para os discípulos, para viver o Pentecostes, não precisa mudar de lugar. Para viver o Pentecostes, você precisa permanecer no endereço de Deus. Olha para quem está do teu lado e diga, permaneça. Não, diga mais forte, permaneça no endereço de Deus. Sabe por que tem muita gente que deixa de viver aquilo que Deus tem para a vida dele? Porque ele sai do endereço de Deus. Ele sai da onde Deus mandou ele ficar. Deus disse é aqui, ele não fica. Deus disse é lá, ele não vai. Deus disse fala, ele não fala. Deus disse faz, ele não faz. E quer bênção. E é por isso que eu sempre costumo dizer que nós estamos provocando o engarrafamento de bênção no céu. Porque Deus quer abençoar, mas a gente não está no endereço de Deus. Quem sabe você entrou aqui essa manhã fora do endereço de Deus. Mas a palavra de Deus para ti é, permaneça no endereço.
Permaneça no lugar que eu te coloquei. Permaneça no lugar que eu ordenei. Por quê? Porque no mesmo lugar que você viveu as suas piores Páscoas, será o mesmo lugar que você vai viver os melhores Pentecostes da sua vida. É no mesmo lugar que ele foi na minha casa, vai ser lá. É no meu trabalho, vai ser lá. É na minha escola, vai ser lá. Permaneça no endereço de Deus, porque vai acontecer de repente. É no mesmo lugar. Pedro estava no barco. Isso aqui é muito lindo, porque antes de ele ir para o barco, Jesus já estava passando pela praia. E passando pela praia, a Bíblia diz que Jesus vê 2 barcos. E um desses 2 barcos era o barco de Pedro. Aí o escritor Lucas, ele é tão minucioso que ele descreve bem assim, ó. E mesmo tendo 2 barcos, Jesus resolveu escolher o barco de Pedro. Por que Lucas descreve dessa forma? Porque era Jesus dizendo para ele bem assim, ó. Se Pedro não quisesse, tinha outro barco para ele entrar. Se Pedro não aceitasse, tinha alguém que ia aceitar. Era Jesus dizendo para ele: Pedro, tu empresta o teu barco, empresto. Mas se tu não quiser, tem alguém que prega melhor. Churamandacaço. Tem alguém que canta melhor, tem alguém que fala melhor. Mas o interessante é que para Jesus as nossas demagogias elas não importam, as nossas minuciosidades não importam para ele, porque ele olhou para o nosso barco quebrado, ele olhou para a nossa vida desgraçada, mas ele disse: é o barco dele que eu vou entrar essa manhã, é o barco dele que eu vou entrar. Vai para o barco, Pedro. Aí Jesus entra no barco. Aí a Bíblia diz que de repente tem uma madrugada que Pedro tentou pescar a noite toda e não conseguiu pescar nada. Mas ele estava no endereço de Deus. O barco. Aí Jesus chega para ele e diz: Pedro, lança a rede do outro lado, Pedro. Jesus estava dizendo para ele: tu está no meu endereço, agora volta para o mesmo lugar. Pega a mesma rede, pega as mesmas pessoas, volta para o mesmo lugar onde tudo deu errado, porque aonde tu viveu os piores acontecimentos, será o mesmo lugar que você vai vivenciar os maiores milagres de Deus. Levanta a mão. Churamandacaço. Eu sinto graça de Deus aqui essa manhã para dizer para alguém que está vivenciando os piores momentos, mas a palavra de Deus para alguém é: pega o mesmo barco, a mesma rede, volta para o mesmo lugar, porque vai vir peixe para ti. Talabadagassuremedecandarai. Xeramandacassurabada. Adore a Jesus por alguns segundos, porque Ele está visitando os teus piores lugares agora. Eu sinto a autoridade de Deus para liberar isso aqui. Ele está visitando a tua casa, está visitando a tua família, está visitando o teu interior, está visitando, adentrando aos lugares que ninguém consegue adentrar. É nos piores momentos Ele vai operar na tua. Olhe para cá que eu preciso pregar. Ele estava no endereço de Deus.
ele estava no endereço de Deus. Quem está no endereço de Deus, ainda que o céu se feche, ainda que o mar esteja alvoroçado, se está no endereço de Deus, tem providência dele para nós. Terceiro, avivamento acontece de repente. Avivamento acontece de repente. A palavra de repente no seu original significa inesperado, sem aviso, sem anúncio. Aí Deus marcou essa manhã de festividade, de avivamento, para dizer: quando eu decidi entregar aquilo que tu pediu, não vai ter aviso, não vai ter anúncio. Eu me lembro aqui agora, o Espírito Santo me impulsiona a dizer isso, minha pastora. Enquanto Pedro estava preso na prisão, a igreja estava orando na casa de uma irmã, da irmã Maria. Estava orando, e a oração da igreja era: Jesus liberta Pedro, Jesus liberta Pedro, Jesus liberta Pedro. Aí a Bíblia diz: e de repente ouvi um barulho na porta. E quem era? Era Pedro batendo na porta. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Vai ser de repente, vai chegar, vai bater na tua porta. Vai bater na tua porta, vai bater na tua porta, vai chegar. Olha para alguém que está do teu lado e diga: não vai ter aviso, não vai ter anúncio, mas vai chegar. Diga para ele: vai acontecer, Deus vai entregar de repente. De repente. De repente, Ezequiel foi levado a um vale, e o vale era de ossos secos, magro, que nem eu, sequíssimos. Aí o profeta é levado: ei, espírito. Aí Deus chega para o profeta e diz: Ezequiel, esses ossos podem tornar a vida? Eu acho lindo isso que o profeta diz, porque ele diz: Deus, tu sabes. É difícil a gente dizer isso para Deus, né? Tu sabes. Aquela porta pode abrir? Deus, tu sabes. É o profeta dizendo para Deus: ainda que não aconteça, mas é tu que sabe por que não aconteceu. Aí, pela resposta do profeta, Deus dá uma outra resposta: se eu sei, então lá vai, então profetiza. Deus, tu sabes, então libera. Deus, tu sabes, então receba. Se eu sei, profetiza, Ezequiel. Levante a mão e profetiza, Ezequiel. Porque enquanto tu profetizar, esse vale vai se tornar num exército. E é a Bíblia quem diz: enquanto Ezequiel profetizava, de repente, de repente, pó a pó se levantou, osso a osso se juntou, aquele vale se tornou num exército de repente. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Enquanto tu está aqui profetizando, meu de repente está agindo nesta manhã. Enquanto tu está aqui dizendo: Deus, tu sabes, Ele está dizendo: então profetiza. Então libera. Então entrega para mim. De repente,
aconteceu. Paulo e Silas estavam presos porque pregaram, estavam cantando a Deus, e enquanto eles cantavam e oravam, de repente, o chão tremeu, a parede se moveu e os presos foram soltos. De repente, eu estou sendo impulsionado pela graça de Deus para dizer que o de repente de Deus vai trazer libertação. Você pode, não, levante a mão, levante as duas, porque isso aqui é muito forte. Porque enquanto está aqui orando, cantando, indo a Deus, o de repente da libertação chegará para a tua vida. De repente, aconteceu. De repente, o chão treme, a parede se quebra, os presos são soltos, através do de repente de Deus. Jesus passava pela cidade, e a Bíblia diz que o cego viu Jesus. O cego fez o quê? Ouviu. E ele começou a clamar, a adorar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, isso aqui é muito lindo. Porque, minha pastora, a Bíblia vai dizer que Jesus para. Esse é o único momento na Bíblia Sagrada que a gente vai ver Jesus parando. Por quê? Porque Pilatos não para Jesus, a manjedoura não para Jesus, a multidão não para Jesus, a crucificação não parou Jesus, nem a morte foi capaz de parar Jesus, mas o clamor de um adorador. Você já entendeu a dimensão que a tua adoração pode fazer aqui essa manhã? Porque a adoração para o mestre, e de repente, eu vou dar 15 segundos para você adorar Jesus. O de repente de Deus vai tomar esse lugar aqui. Receba de Deus agora aí autoridade, receba de Deus poder, receba de Deus revestimento, porque enquanto tu tá aqui no Pentecoste, a bênção será entregue para ti. De repente, eu lembro que eu passei por uma situação na minha vida, e eu disse: Deus, por que que isso está acontecendo? Por que que está vindo vento? Por que que o mar está agitado? Por que que as turbulências estão batendo na porta? Aí Jesus bradou no meu coração e disse: fica tranquilo, porque o de repente acontece em dias inesperados. E o de repente de Deus chegou na minha vida, sem anúncio, sem cartaz, sem aviso, aconteceu de repente. E a promessa havia sido liberada sobre aquele povo. E quando a promessa ela é liberada, ela tem data marcada, ela tem endereço exato, ela vai acontecer.
Porque quem é cheio do Espírito Santo de Deus, aonde ele chega, ele não é influenciado, ele influencia. Aonde ele chega, Deus opera através da vida dele. Como não lembrar de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha porque não adoraram a Deus, aí porque não adoraram a estátua de ouro. Aí alguém olha e fala: adora, se dobra também, se curva também, senão vocês vão ser lançados no fogo. Não tem problema não, porque o meu Deus é do fogo também. Então se ter lançado no fogo não tem problema. Fogo com fogo da labareda, e eu sou labareda na presença dele. Lança na fornalha porque não tem nenhum problema. E a Bíblia diz que de repente Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha e viu não 3, mas 4 praceando. Porque quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele vive a promessa. E qual é a promessa, pregador? Isaías 43: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passa pelo fogo, o fogo não te queimará. De repente, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu encerro. E foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo. Porque veio primeiro o que? Um som. Repita comigo: um som. Repita comigo: um barulho. Porque quando Deus desce na casa, tem que ter som e barulho. Porque nem todo barulho Deus está presente, mas aonde Deus está presente tem barulho presente também. Enquanto Moisés subiu no monte, o Sinai tremia, o Sinai fumegava, barulho de Deus. Josué estava perante as muralhas de Jericó, e no soar das trombetas, barulho, Deus estava presente. As muralhas foram ao chão. No céu o que mais vai ter é barulho da igreja dizendo que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é glorioso. Então eu não entendo alguém que se diz ser cheio, mas não gosta de barulho. Eu sempre digo que essa pessoa, ela gosta de tudo, menos do céu, pastor. Gosta de tudo. Uma vez eu fui pregar, e eu sou meio maluquinho das cabeças. Às vezes eu sou meio maluquinho. E aí eu dou uns pulos assim, e tem uns irmãos às vezes que eles ficam meio, rapaz. E aí até que teve um dia que eu fui pregar e um adolescente chegou pra mim e ele disse assim, ó: o meu pastor não gosta de quem fica em cima do púlpito pulando. Aí eu olhei pra ele: pastor, eu falei bem assim, o teu pastor não é Jesus para receber a minha adoração. Então nós temos que entender que a nossa oração, a nossa adoração é para Ele. E veio do céu um som, e todos foram cheios do Espírito Santo. E foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo. Bom, crente ele é do fogo. Crente ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Quem já leu na Bíblia dizendo, você já percebeu que o fogo, a velhinha, ela não tem o formato de uma língua quando você acende? Quem já leu na Bíblia dizendo que o fogo lambeu a água? Não é verdade? O fogo lambeu a água, porque tem um formatozinho de uma língua. A nossa vida ela é assim. Nós somos fogo na presença de Deus. Nós somos fogo na presença de Deus. Então, irmãos, não aceite alguém que se diz ser cheio do Espírito Santo, mas se diz como uma geladeira, como um cubo de gelo. Irmão, fogo com vento dá o quê? Labareda de fogo. O escritor aos Hebreus vai escrever dizendo que sobre os seus anjos ele faz vento, e sobre os seus ministros ele despede labaredas de fogo. Lá vai, irmão, o gelo, quando ele derrete, ele sobe ou desce? E a labareda, ela desce ou sobe?
sobe, porque quando a trombeta tocar, as labaredas de Deus vão subir para a eternidade dele. Se coloque em pé adorando a Jesus. É de repente. É de repente. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui esta manhã que está vivendo de repente de Deus. Mas eu te convido a vir aqui à frente agora. Eu te convido a vir aqui à frente. Samara, prepara o louvor. E enquanto você estiver aqui à frente, o de repente de Deus vai chegar na tua vida. Pode vir aqui na frente, igreja, pode vir. O de repente Deus vai chegar na tua casa. O de repente Deus vai chegar na tua vida. O de repente Deus vai acontecer. Vai chegar. Será cumprido tudo aquilo que Deus prometeu. Tudo aquilo que Deus falou que ia fazer, Ele vai fazer. E às vezes nós olhamos e falamos bem assim: mas está demorando tanto. Jesus está atrasado. Jesus falou que ia fazer e ainda não fez. Quanto maior a dificuldade for na tua vida, maior será a bênção de Deus sobre a tua vida também. De repente. Enquanto a Samara louva, eu oro pela sua vida. E o Espírito Santo ministra ao meu coração que de repente Ele vai te encher aqui essa manhã. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua igreja. Estamos com o nosso coração sensível a ti. E nós pedimos agora que a tua presença se apodere do nosso coração. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter o corpo e não se movimentar? Que Deus é esse? O que adianta ter os olhos e não receba de Deus aí agora. Ter a sua volta bons aromas. Receba do Espírito Santo aí agora. Receber o nome de Deus, porém morto está. Oh meu Deus, se movimenta o som da coração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. Oh meu Deus, ninguém consegue nele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que veio ao silêncio e deixar. E Jesus está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar, porque ele está aqui. Tem glória dele aqui, mal tem que cair. Profetas da mentira e não se dobrar. Terão reconhecer, terão que confessar. Porque só Deus criou da terra e céu, e outro igual não há. Não há outro além dele na nossa vida. O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a sua volta bons aromas e não respirar. Receber o nome de Deus, porém morto está. Oh meu Deus, se movimenta o som da coração.
está inclinando os ouvidos dele para este lugar. Meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meio ao silêncio. Mas a glória dele está aqui. Receba de Deus. Resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar, porque ele está aqui. Tem glória dele aqui. Mal tem que cair. Profetas da mentira então se dobrar. Terão reconhecer, terão que confessar. Porque só há um Deus de toda a terra e céu. Você pode declarar isso agora. Shurabadagas. É uma graça de Deus sobre esse lugar aqui, ó. Porque o de repente de Deus chega pra te encher. Agora receba vestimento. Pega esta. Receba dele agora, vai! Receba dele! Mas ele tá aqui! A glória dele tá aqui! E todo mal tem que cair por terra! E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. E ele está aqui. Tem glória dele aqui. Mal tem que cair. Profetas da mentira e não se dobrar. Terão reconhecer, terão que confessar. Porque só há um Deus de toda a terra e céu. E outro igual não há. Assim diz o Senhor para ti, mulher. Tu tem olhado e tem falado, Deus, quando é que vai acontecer? Deus, quando é que vai chegar? E a palavra de Deus para ti é, eu já marquei o dia. O meu de repente vai chegar. E quando ele chegar, quem passou pela tua casa e viu destruída e acabada, Deus está dizendo para ti, quando eles voltarem lá, vai ter culto de ação de graças. Quando eles voltarem lá, eu terei feito o que falei, diz o Senhor. Oh, aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Ah, Samanaga.